Bom dia, queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical deste domingo, 3 de maio, que também é o quarto domingo do tempo pascal pelo calendário litúrgico reformado que nós também adotamos. Eu imagino que, assim como eu, muitos de vocês, além da saudade da vivência comunitária que estamos acostumados e acostumados, vocês também estejam sentindo saudade do nosso ambiente comunitário vivenciado na igreja. Então, por causa disso, eu preparei esse cantinho aqui de uma forma especial, na tentativa de retratar um pouco da nossa mesa comum lá no templo e como uma forma de nos aproximarmos um pouco mais uns dos outros e desse momento comunitário de escola dominical. Eu espero que cada um de vocês esteja bem, em segurança, tomando todas as medidas que são necessárias para este momento e que tanto você quanto eu, que todos nós estejamos debaixo do amor de Deus e do cuidado dele para conosco. A Ele, eu convido você a que nesse momento se coloque em oração para orarmos juntos em louvor, em gratidão e também colocando a Ele as nossas petições. Bondoso Deus, querido Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por este dia, por esta manhã, pelo renovo, Senhor, da vida que se faz em cada um de nós. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade de encontro uns com os outros. Obrigada também, Senhor, por essa oportunidade de encontro contigo, Senhor. Nós nos achegamos a Ti com humildade, com as nossas fragilidades, os nossos erros, e temos também a certeza de que o Senhor se achega a nós, acolhendo cada um de nós da maneira como está, Senhor. Louvamos o Teu nome, engrandecemos a Ti, Senhor, porque Tu és um Pai, Tu és um Deus, Tu estás presente em nossa vida, em nossa caminhada e nunca nos deixa só, Senhor. Neste momento, Senhor, nós colocamos diante de Ti a vida daqueles a quem queremos bem, Senhor, mas que por qualquer motivo estejam passando por problemas de saúde, problemas emocionais, ó Deus, problemas, Senhor, que muitas vezes nós não conseguimos resolver sozinhos, ó Pai. Cuida de cada um deles com o Teu amor, Senhor, preserva, Deus, a vida de cada um deles, Senhor, ilumina a caminhada deles, ó Deus, assim também como pedimos que ilumine as nossas caminhadas, Senhor. Neste momento em especial que o nosso país, o nosso mundo está passando, nós também oramos a Ti, ó Pai, para que o Senhor dê sabedoria aos nossos governantes e às nossas lideranças, ó Pai, para que tenham real consciência e responsabilidade da função que ocupam, Senhor, que possam agir, ó Deus, buscando promover a vida com dignidade, com igualdade, Senhor. E que Tu possas, ó Deus, por misericórdia do Teu povo, nos dar um caminho para sair de tudo isso que nós estamos passando, Senhor. Colocamos também diante de Ti o nosso estudo, as reflexões desta manhã, pedindo ao Senhor para que venha falar conosco, nos orientar, Senhor, que possamos ser transformados, Senhor, através da Tua palavra, Pai. Ouve, Senhor, a nossa oração, que também é uma oração em gratidão e por perdão dos nossos pecados. Nós oramos assim, em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Eu convido você a abrir sua Bíblia na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos 1 a 5 e depois 9 a 10. Nós vamos fazer a leitura que está na primeira carta de Pedro, versículo 2, primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos 1 a 5 e depois 9 a 10. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos 1 a 5 e depois 9 a 10. Portanto, abandonem tudo o que é mal, toda mentira, todo fingimento, inveja e críticas injustas. Sejam como criancinhas recém-nascidas, desejando sempre o puro leite espiritual, para que, bebendo dele, vocês possam crescer e ser salvos. Pois, como dizem as Escrituras Sagradas,
vocês já descobriram por vocês mesmos que o Senhor é bom. Cheguem perto dele, a pedra viva que os seres humanos rejeitam como inútil, mas que Deus escolheu como de grande valor. Vocês, também como pedras vivas, deixem que Deus os use na construção de um templo espiritual, onde vocês servirão como sacerdotes dedicados a Deus. E isso para que, por meio de Jesus Cristo, ofereçam sacrifícios que Deus aceite. Agora os versículos 9 a 10. Mas vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do Rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que o chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês não eram o povo de Deus, mas agora são o seu povo. Antes, não conheciam a misericórdia de Deus, mas agora já receberam a sua misericórdia. O apóstolo Pedro escreve a um povo que lá no capítulo 1 da carta, ele descreve como povo escolhido de acordo com o propósito de Deus, o Pai, liberto pelo precioso sangue de Jesus. Destaca também que eles nasceram de novo como filhos de um Pai que é imortal. Apesar desses privilégios, é um povo que sofre provações. Ao longo do capítulo 2 e o capítulo 3, vemos que eles são acusados de criminosos e insultados pela conduta destoada de outros da época e que assim se fazia por serem seguidores de Jesus. A esse povo e também a nós que, assim como eles, fomos escolhidos por Deus e também sofremos provações por nossas escolhas baseadas em Cristo, o apóstolo escreve como se dissesse: apesar de todo o sofrimento que vocês estão passando, abandonem sim tudo o que é mal e não agrada a Deus. Ou seja, permaneçam no caminho que reflete a luz do Criador, Deus, o Pai. Em seguida, o apóstolo faz um duplo convite: chegai-vos a Cristo, a pedra viva. E como pedra viva que vocês também são, prestai-vos, se sujeitem. Deixem que Deus use vocês para a construção de um templo espiritual, onde vocês servirão como sacerdotes dedicados a Deus. A possível confusão na ideia de ser pedra viva e se deixar ser usado por Deus na construção de um templo espiritual não esconde o verdadeiro sentido do chamado que se faz para cada um de nós e que merece destaque principalmente por causa dos desafios que temos enfrentados frente ao Covid-19, que é o novo coronavírus, que é servir com dedicação a Deus. Estar a serviço de Deus é, entre outras coisas, amor ao próximo, conforme os ensinamentos e o próprio exemplo de Cristo, o servo por excelência, que se submeteu ao Calvário e à cruz por sujeição a Deus e amor a nós. Portanto, não há amor sem doação. É inegável que, a exemplo daqueles a quem a carta de Pedro se destina, temos também passado por dias de provação e sofrimento, cada um de nós na sua particularidade de vida. Ainda assim, somos chamados a sermos verdadeiros diáconos em comunhão, apesar da distância que nos separa, e independente de ordenação, pois viver a palavra viva é servir para além de qualquer titulação. Sabemos que a solução da pandemia não depende exclusivamente de nós e que não se encerra na nossa individualidade, mas em cada um de nós e a partir do que cada um de nós se dispõe, a solução dela e o alívio para os sentimentos de angústia, ansiedade, solidão que muitos têm sentido encontram seus desdobramentos. Diante das minhas provações e você das suas, meu irmão, minha irmã, a leitura de hoje nos inspira a uma corajosa perseverança em ações que são pela manutenção da vida, seja esta vida a sobrevivência do dia a dia, o fôlego, a luta pela igualdade. Uma corajosa perseverança a partir de passos firmes em nossa caminhada, dados com responsabilidade naquilo que nos compete
e que revelam, além do exercício diaconal que nos leva ao encontro do outro, na tentativa de sanar as necessidades dele, a face do próprio Deus, que ama, fortalece e cuida de todos sem distinção. Para concluir, peço licença para fazer a leitura de um trecho de uma outra reflexão, feita pelo presbítero Júnior Amorim, da IPU de Itapajipe, na Bahia, acredito que muitos daqui conhecem também, e que traz uma valiosa contribuição para nós. Abre aspas. Na passagem da ressurreição de Lázaro, em João 11, encontramos o choro de Jesus, expressão de sua plena e profunda participação na fragilidade da condição humana. Um convite não a uma espiritualidade triunfalista e soberba, mas a uma espiritualidade humilde e que não perde a capacidade de se comover diante da dor do outro. Ainda que não devamos sucumbir às tristezas, não podemos nos apartar da sensibilidade e compaixão da glória de chorar. Sem isto, nos desumanizamos. Para ressuscitar Lázaro, Jesus promove um verdadeiro mutirão da vida. Aos que tiram a pedra do túmulo, a poderosa palavra de Jesus, o próprio Lázaro que dá seus passos para fora da gruta e aqueles que o ajudam tirando as ataduras. Somos convocados neste tempo de pandemia e para além dela a participarmos de um amplo e solidário mutirão da vida, na oração e ação diaconal, na voz profética e prevenção, na comunhão e nos afetos uns com os outros. Na Páscoa, ao nos falar da ressurreição de Jesus, a palavra nos trouxe a potente mensagem da vitória da vida sobre a morte, aqui e no porvir, animando nossa fé, esperança e alegria, acalentando nossos corações, encorajando-nos à missão. Palavra que apacenta nosso silêncio e sustenta quando nos faltam respostas frente aos dilemas da existência. Eu sei que muito tem se falado sobre o coronavírus e em alguns momentos isso é até um pouco cansativo, mas a minha intenção com essa reflexão é que nós possamos ser sustentados em nossa fé, nessa participação do grande mutirão da vida, que em nossa comunidade há profissionais da saúde que talvez estejam sentindo tudo isso de uma maneira um pouco mais profunda, que também estejam enfrentando os problemas da estrutura do nosso sistema de saúde, sistema econômico e tudo mais. Então, meu desejo é que nós possamos nos fortalecer nessa caminhada de mutirão pela vida, possamos seguir juntos e que possamos ter escolhas mais sábias nesse período de desafios. Sustentados em nossa fé por essa palavra, então, convido você a entoar um cântico que fala de uma esperança cristã maior, de um novo céu e uma nova terra onde emana leite e mel. Confiamos que se podemos crer nesse novo céu, nessa nova terra que nós vamos cantar, também podemos ter a esperança de que logo, logo nós estaremos vivendo dias melhores em que poderemos estar reunidos novamente, poderemos estar exercendo a nossa profissão de uma maneira melhor, sem tantas preocupações, e também poder voltar ao nosso dia a dia, à rotina, tudo aquilo que nos faz bem, nos faz sentir a vida pulsando em nós. Então nós vamos entoar o cântico de número 116, Sonho. De repente eu me vejo numa nova cidade, onde não há pranto e nem ranger de dentes, onde os peixes do riacho não respiram detergente, onde não há falta d'água e também não há enchente, onde o leopardo passeia com a corça, onde ninguém força a natureza pra viver, onde a andorinha voa com o gavião, onde ainda o coração é a fonte do saber. De repente eu me vejo numa nova cidade, onde não há guarda e nem há ladrão, onde todo empregado é amigo do patrão.
Teremos agora um momento de estudo bíblico com o reverendo Manuel Miranda, e eu já aproveito para desejar a todos um domingo de paz e alegria, e também lembrar que logo mais, às 19 horas, durante o culto, haverá a realização da Santa Ceia. Então, por favor, lembrem de ao longo do dia separarem os elementos da ceia, o pão para representar o corpo de Cristo e também o suco que vai representar o sangue, para que possamos ceiar junto durante o culto. Logo também teremos outras informações, outros avisos e avisos também sobre os aniversariantes da comunidade, através do boletim online que a juventude preparou. Escola Dominical, domingo, 3 de maio de 2020. Revista Pendão Real, série Vivendo a Fé 35. Tema: Andando com Deus. Lição 12. O exemplo de Jesus Cristo em tempos de protesto. Páginas 57 a 60. Seguem-se algumas cenas. O autor sugere para esta lição os seguintes textos bíblicos. Texto básico, João 18, 33 a 40. Diante de Pilatos, que lhe pergunta se ele é rei, Jesus afirma que o seu reino não é deste mundo e que veio ao mundo para dar testemunho da verdade, e todo aquele que é da verdade ouve a sua voz. No livro dos Juízes, capítulo 9, 8 a 15, o texto é mostrado numa fábula em que as árvores estão à procura de um rei para reinar sobre elas. Mas nenhuma planta produtiva aceita reinar, só o espinheiro, que representa o carniceiro Abimeleque. A situação aqui refletida é uma crítica severa à monarquia, com forte rejeição ao modelo de governo de um só, com poder sobre todos, e que na fábula é representado pelo espinheiro. No livro dos Provérbios 22, entendemos assim: quem se coloca contra o rei corre o risco de morrer. Isaías 5, 18 a 20. O texto é de condenação daqueles que se escondem atrás de suas próprias iniquidades e amarram ou ocultam a justiça, e ainda zombam e desafiam Deus a cumprir seu plano para que eles então possam conhecer o plano de Deus. Evangelho de Marcos, capítulo 2, 13 a 17. Jesus chama um cobrador de impostos para segui-lo. Levi se levanta e segue Jesus. Depois, enquanto jantava na casa desse cobrador de impostos, Jesus é criticado pelos professores da lei por estar à mesa com gente pecadora. Jesus responde que não veio chamar justos, mas pecadores. Romanos 12, 1 a 20. Paulo orienta os romanos a terem uma ideia equilibrada de si mesmos e que ninguém se julgue superior aos outros ou mais sábio do que os demais, pois são todos membros de um só corpo e devem exercer cada um o seu dom para o bem do corpo. Aconselha que ninguém se vingue de outrem, mas que dê ao inimigo até um copo de água se ele necessitar. Isso se faz com a renovação da mente ou novo nascimento. Romanos 13, 1 a 7. A autoridade civil é posta por Deus. Devemos obediência a ela e, se praticamos o mal, devemos temê-la.
Tudo que é devido à autoridade é obrigação do seguidor de Cristo cumprir. Se a autoridade é iníqua de qualquer linha ideológica, digo eu, não o texto, devemos trabalhar pacificamente para tirá-la do poder, pois é usurpadora. 1 Pedro 2, 9 a 12. O povo de Deus é escolhido para viver de forma santa no mundo. Assim sua luz brilhará. O autor entende a igreja como povo peregrino, por isso deve afastar-se do mal, a ponto de seus perseguidores glorificarem a Deus pela forma como o povo de Deus procede no mundo. Algum tipo de manifestação. O autor da lição analisa os vários tipos de protesto que ocorrem no nosso tempo, como as grandes manifestações populares que enchem ruas, avenidas, pontes e praças. Identifica valores positivos, como a indignação contra a corrupção dos poderes da República, contra os preços abusivos de produtos de primeira necessidade do povo, a carência de serviços públicos de qualidade na saúde, na educação, no saneamento básico, na moradia. Mas ele vê nessas manifestações oportunismos para a politicagem e para a prática de crimes, como a depredação e o saque de lojas, além da violência que aparece com frequência. É nesse contexto que o autor pergunta se os cristãos e cristãs devem participar de tais manifestações. Sua posição é que sim, os cristãos e cristãs devem participar, pois são cidadãos. Entretanto, ele lembra que os seguidores de Jesus Cristo têm uma outra visão do mundo, pois são também cidadãos do reino de Deus, cujos valores são muito mais exigentes. Quando os cristãos protestam, devem saber qual é a luta, qual é o objetivo, para saber que legado vão deixar. Lembrar que Jesus Cristo, diante de Pilatos, deu radical importância ao reino que não é deste mundo. Na tentação que Jesus sofreu no deserto, ele demonstrou o que é mesmo importante para ele. O autor da lição propõe que haja protesto consciente, não do tipo manada. Daí sabe-se qual é o propósito das manifestações e o que se deve esperar delas, sempre sem violência, mesmo que a parte atacada haja assim. Algumas cenas a seguir. A verdade do reino de Deus jamais é imposta pela força ou pela violência, ou ainda por ignorância. Somos chamados de protestantes por causa de um protesto na época da Reforma. E protestar é perfeitamente legítimo. Mais ainda que protestar, os cristãos devem exigir que os agentes do poder pratiquem a justiça de forma universal. Só isso já mudaria os cenários de dor, miséria e pobreza em todo o mundo. Além de tudo isso, os cristãos são agentes da misericórdia, do perdão, do amor de Deus,
e também são arautos do julgamento do justo juiz. Em qualquer manifestação pública de protesto ou não, os valores do reino de Deus devem estar na mente e ação dos cristãos e cristãs, para que venha a paz que nasce da prática da justiça. Proponho que cantemos a canção Momento Novo. Um abraço para vocês. Deus chama a gente pra um momento novo, de caminhar junto com seu povo. É hora de transformar o que não dá mais. Sozinho, isolado, ninguém é capaz. Por isso vem, entra na roda com a gente também. Você é muito importante. Por isso vem, entra na roda com a gente também. Você é muito importante. Vem. Não é possível crer que tudo é fácil. Há muita força que produz a morte, gerando dor, tristeza e desolação. É necessário unir o cordão. Por isso vem, entra na roda com a gente também. Você é muito importante. Por isso vem, entra na roda com a gente também. Você é muito importante. Vem. A força que hoje faz brotar a vida atua em nós pela sua graça. É Deus quem nos convida pra trabalhar, o amor repartir e as forças juntar. Por isso vem, entra na roda com a gente também. Você é muito importante. Por isso vem, entra na roda com a gente também. Você é muito importante. Por isso vem, entra na roda com a gente também. Você é muito importante. Por isso vem, entra na roda com a gente também. Você é muito importante.